Ainda com isométrico de água fria, nós temos que entender quais são os principais objetivos ali para que a gente consiga elaborar um isométrico aí, esses projetos de tubulação aí de água fria, tá? Então, os objetivos que se pretende atingir aí com a elaboração do projeto da instalação de água fria, então toda vez que você for elaborar um projeto de água fria, você tem que ter ali por objetivo geral, suprir os ocupantes de uma edificação com a água fria necessária para que suas atividades aí higiênicas, fisiológicas e domésticas sejam aí atingidas diariamente. Então, todo esse objetivo, ele pretende garantir abastecimento contínuo e suficiente aí de água fria em todos os pontos de consumo. E aí tu tem que limitar a pressão, a velocidade, aos valores aí estabelecidos por norma em todos os trechos da instalação e proporcionar conforto ao usuário, garantir a qualidade da água para garantir a higiene e a saúde do usuário. Aí também torna a instalação econômica sem comprometer a qualidade, que foi o que eu informei ontem para vocês. Então, as partes constituintes de uma instalação predial de água fria e a terminologia aí, segundo, eu disse para vocês que são duas normas, e a primeira é a NBR 5626, tá? Ela vai te dizer ali sobre a rede pública, o ramal predial, o hidrante de passeio, o cavalete com hidrômetro, esse alimentador aí predial, o teu reservatório inferior, motor-bomba, válvula de retenção, coluna de recalque, né, as colunas aí de distribuição, de incêndio, registro de gaveta, o barrilete, a reserva técnica aí de incêndio e o reservatório superior. Então, isso aí tem que estar tudo representado aí na tua planta, né, os mais importantes aí, maioria deles, todos eles de acordo com a norma 5626, ele tem que ser representado principalmente na planta. Então, as etapas aí para serem seguidas na elaboração do projeto, principalmente de água fria, tem 4 etapas, é a concepção, demanda, dimensionamento e a comunicação. A concepção é a etapa mais importante porque você vai analisar os diversos aspectos do problema e dar diversas soluções viáveis. O tipo de prédio, se é horizontal, vertical, a estrutura, se é madeira, concreto ou aço, tá? E tem a utilização do prédio, se é residencial, comercial, industrial ou misto, a capacidade atual, futura e o sistema aí de abastecimento particular, se é público, se é misto, e o sistema de distribuição, se é direto ou indireto, por gravidade, hidropneumático, e a necessidade e a localização dos pontos de consumo, né, que é a localização das tubulações, que pode ser o barrilete, disperso, concentrado, tá? E tem as colunas, que podem ser aparente, as shafts, né, que a gente chama aí. Então, tem a demanda, que ela vai consistir em determinar as vazões necessárias em todos os trechos da tubulação, esse dimensionamento, que é a determinação dos diâmetros capazes de proporcionar as vazões necessárias, e a comunicação, que vai ser a elaboração das instruções técnicas escritas e gráficas necessárias à execução do projeto. E aí nós temos que garantir o abastecimento contínuo e suficiente, porque uma escolha correta do sistema de distribuição, ela diretamente aí, normalmente ela garante água de melhor qualidade. E aí, devido à taxa do cloro residual existente na água e devido à inexistência de reservatório no prédio. Então, está confirmado que a maioria dos problemas de potabilidade se origina nos reservatórios prediais, que por projeto ou por execução inadequada permitem alterações nos índices de potabilidade. Então, a distribuição aí direta, porém, apresenta alguns inconvenientes, que no caso brasileiro torna desaconselhável na maioria das vezes, porque as redes de distribuição pública não são suficientemente confiáveis para que a gente consiga dispensar a reserva. Então, a pressão ela vai variar muito durante o dia, o que causa aí problemas no funcionamento de alguns aparelhos, como os chuveiros, e o uso aí de válvulas de descargas não é compatível com a distribuição direta. Se você for trabalhar com essa tubulação aí direto, né, distribuição direta da rua, você vai sentir aí muita diferença, tá? Direta é quando vem ali, quando dizem que você não tem reservatório, você só trabalha com a água da rua diretamente. E a indireta é quando você tem o teu reservatório, onde você consegue ali já praticamente ter um cuidado maior em relação a essa distribuição de água, tá? Então, a gente tem os detalhes do reservatório,
eu passei para vocês. Nós temos aí uma taxa de ocupação de acordo com a natureza do local. A natureza do local, né, de acordo com as pessoas, que onde eu comentei, 2 pessoas por quarto, 1 pessoa por 7 metros quadrados, e aí prédio, apartamento, a gente vai fazendo a natureza desse local com a taxa de ocupação. Então, a gente tem a estimativa do consumo diário por unidade aí per capita, tá? Tipo de prédio vai influenciar, se é serviço doméstico, se é apartamento de luxo, residência de luxo, aí tudo vai variar muito, tá? Serviço público, as edificações, escolas, os hotéis, e aí vários outros aí, industrial, que você fala a fábrica de uso pessoal, fábrica com restaurante, usinas, enfim, tem muita situação que a gente vai fazer aí um cálculo específico para saber recomendar aí quem ainda essa quantidade aí do nosso reservatório, tá? E aí eu falei que nós temos que sempre achar as capacidades dos reservatórios, verificar, dimensionar de maneira adequada esses reservatórios, principalmente aí na parte das projeções dos desenhos, tá? O critério de consumo máximo possível é de fundamental importância para que você consiga desenhar. O critério vai se basear na hipótese de uso simultâneo de todas as peças de utilização, e o uso simultâneo de todas as peças, elas vão ajudar a nos entregarmos esse dimensionamento de maneira adequada, tá? Outros fatores a entender é que temos que dimensionar corretamente os trechos, tá? O que é lavatório, vaso sanitário com válvula e chuveiro. A gente tem uma representação. Tudo que for lavatório é LV, tudo que for vaso sanitário com válvula é VS, e tudo que for chuveiro é CH. Tem que estar ali referenciado, representado, né? E aí você vai ter um critério de consumo máximo provável e fazer o dimensionamento. A gente tem algumas simbologias, vou estar passando aí essas simbologias aí quase no final da aula, referente o que vocês precisam saber da necessidade de uma construção aí de água fria. Então, a gente tem mais outras informações, fora aí das simbologias, né, do lavatório, do banheiro. Temos outras informações que são números mínimos de aparelho, a quantidade aí, se for lavatório, 1 para cada banheiro, residência, então até mesmo o número de aparelhos ali vai influenciar se é uma residência, se é escola, se é escritório, se são estabelecimentos industriais, tipo de ocupação, cinemas, teatros e dormitórios, e aí acompanhamentos e instalações provisórias. Aí para cada um você vai desenhar, fazer um dimensionamento aí da maneira mais adequada. Outro fator para que nós entendamos é que o que acontece, né? Fora essas projeções aí que vocês desenharam ontem, garantir a qualidade da área sempre vai ser o da água, principalmente, né? Sempre vai ser um objetivo, um dos mais importantes, porque você tem que verificar uma boa qualidade nessa potabilidade da água, né? Contaminação, se preocupar com as partículas em suspensão, o gosto, a turbidez, e a maioria das vezes decorrem da reserva inadequada. A reserva inadequada é consequência de um projeto mal concebido e de um projeto pouco detalhado ou de execução não esmerada, tá? Então, a gente vai se formar muito para isso. Quem desenha vai ter que estar projetando de maneira adequada para garantir essa boa potabilidade da água. A gente tem dentro desse conceito para que a gente consiga. E a comunicação do projeto tem que ser de fundamental importância, uma vez que a norma NBR 5626, ela vai estabelecer que a comunicação do projeto tem uma parte descritiva e uma parte representada. Falei sobre o memorial descritivo, e essa parte descritiva deve conter, nesse memorial, a justificativa dos critérios de cálculos adotados, as normas de execução e as especificações dos materiais e equipamentos que deverão ser utilizados. E aí a parte representada deve conter
as plantas de locação, de pavimento, de laje de cobertura, de a vertical do reservatório superior, vertical das colunas de distribuição, esquemas isométricos dos ambientes molhados, esquema do conjunto dos elevatórios, detalhes construtivos necessários à correta execução do projeto. Isso daí tudo tem que estar ali no nosso projeto de isométrico, sistema, elaboração de projeto isométrico de água fria, tá? Então, a gente tem muita coisa boa voltado nesse sentido.